Atos 17, 22 a 25. Assim diz a palavra do Senhor. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não conhecendo, é o mesmo que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Pai bendito, nós queremos louvar o teu nome e te agradecemos, porque tu és esse Deus poderoso, esse Deus de milagre, esse Deus da Manuela, esse Deus, oh Deus, de relacionamento, esse Deus de poder. Em nome de Jesus, muito obrigado pela palavra que já ouvimos nessa noite e que esteja impregnado em nossos corações a tua vontade. Assim pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu quero por poucos minutos, bem rápido, hoje eu prometo ser bem rápido, eu quero pensar com vocês sobre Deus, o Deus desconhecido num altar vazio. O Deus desconhecido no altar vazio. Paulo, ele era um cidadão hebreu, tinha uma instrução grega e tinha uma cidadania romana, e faz um discurso no Areópago e pregava nas praças, nas sinagogas, incomodando todos os filósofos da época. Alguns irmãos tiveram agora a oportunidade de ir comigo esse ano passado, aliás, a Israel, e nós fomos a Atenas. Alguns aqui foram a Atenas, e nós fomos no Areópago, nós fomos no Pantenon, nós fomos no lugar em que se discutia filosofia, e foi um pouco gratificante ver como que o berço da democracia, como que as pessoas discutiam a filosofia, como que era o parlamento deles, como em cima de pedras, em cima de situações mais elevadas, eles discutiam filosofia. E é interessante que quando eles discutiam filosofia, eles estavam discutindo conhecimento. Eles estavam discutindo conhecimento. Acredita-se que havia para cada 108 habitantes, não 108 mil, 108 habitantes, existia na Grécia um Deus. Existia cerca de 30 mil altares distribuídos por toda a região, por todo o país, por toda a superfície, cerca de 30 mil elevações que eram colocadas diante de algumas divindades. E houve, há um tempo, bem antes do Senhor Jesus Cristo, cerca de 600 anos antes de Cristo, houve na Grécia uma mortandade muito grande, houve uma pandemia, e as pessoas começaram a sacrificar aos seus deuses, cerca de 30 mil estátuas, as pessoas ofereceram sacrifício, as pessoas fizeram suas preces, suas orações, mas a praga não parava, não cessava. Existia dentre aqueles que eram filósofos, entre aqueles que distribuíam o conhecimento, existia um homem chamado Epimênides, que também era um filósofo, e ele tinha a sua característica principal, era ser alguém que trabalhava com o antagonismo, que trabalhava com aquilo que era contrário, aquilo que era improvável, aquilo que não era tão aceito pelas pessoas. E quando ele viu toda aquela mortandade, quando ele viu toda aquela praga, quando ele viu que mesmo com as orações a mais de 30 mil deuses não se resolvia, ele disse o seguinte: olha, nós precisamos fazer algo diferente, precisamos elevar um altar, precisamos elevar um lugar especial para algum Deus que esteja sendo desconhecido, algum Deus que não tenha sido tocado ou mencionado por vocês, ou por nós, os homens, os filósofos, os intelectuais da nossa época. E disseram: mas como que nós vamos fazer isso?
Existe alguma possibilidade de fazer isso? E esse Epimênidas, ele chegou simplesmente e disse: peguem um grupo de ovelhas, joguem essas ovelhas, deixem essas ovelhas soltas e elas sairão caminhando, elas descerão uma montanha chamada Monte de Marte, e onde elas pararem, onde elas se aglomerarem, ali vocês vão erigir um altar, e vão dizer que esse altar é para o Deus desconhecido. E eles disseram: mas qual a figura, qual a imagem que a gente vai colocar? E Epimênidas disse assim: não, vocês não vão colocar imagem nenhuma, simplesmente vocês vão colocar ao Deus desconhecido. Ora, o berço da filosofia, eles discutiam sobre conhecimento. Só que quando nós olhamos a palavra conhecimento à luz da palavra de Deus, nós encontramos um outro conceito muito mais elevado do que meramente o conceito filosófico intelectual. Nós encontramos conhecimento como uma aproximação, como uma intimidade. A Bíblia diz lá no primeiro livro que Adão conheceu a sua esposa e aí gerou o seu primeiro filho, gerou o segundo filho e aí por diante. Conhecimento à luz da palavra de Deus significa intimidade. Eu quero que você guarde essa palavra, intimidade. Conhecimento revela intimidade. Aqueles cerca de 30 mil deuses não puderam fazer nada, mas quando eles erigiram aquele altar, quando terminaram de elevar aquele altar, de uma forma muito súbita, aquela praga cessou, e eles começaram a adorar um Deus que era desconhecido, e eles nunca haviam ouvido falar sobre esse Deus, pois que esse Deus era desconhecido. O apóstolo Paulo, quando esteve no Areópago, quando ele esteve discutindo, pregando a palavra de Deus, ele disse assim: eu vejo que vocês são supersticiosos. Esses supersticiosos significa vocês são religiosos, vocês são pessoas crentes, vocês são pessoas que se apegam à filosofia, mas vocês se apegam ao conhecimento, vocês buscam sempre algo maior, algo sobrenatural, algo mais profundo. E ele disse: eu estava olhando entre os altares e eu descobri um altar que vocês erigiram a um chamado Deus desconhecido, e esse Deus desconhecido é exatamente aquele que eu estou pregando, é aquele que em carne e osso se entregou na cruz do Calvário por conta dos nossos pecados. E Paulo começou a falar de um conhecimento não apenas filosófico, mas de um conhecimento além de filosófico, além de espiritual, um conhecimento que trazia um relacionamento, uma intimidade entre Deus e o homem. Não é à toa que o apóstolo Paulo, também como um homem conhecedor da filosofia, um homem conhecedor da ciência, da intelectualidade da época, ele também faz menção na palavra de Deus sobre aquele tempo e sobre esses homens que discutiam conhecimento. Quando se terminou a construção, a praga cessou, e Paulo, escrevendo a Tito, se você quiser buscar lá em Tito, capítulo 1, versículo 12, nós vamos encontrar Paulo dizendo o seguinte: um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Ele também faz uma citação no capítulo 17, 28 de Atos, quando ele diz: porque nesse Deus desconhecido, vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos profetas disseram, pois nós somos a sua geração. Eu quero concluir, eu quero caminhar para o final. Eu disse que eu queria que você lembrasse de uma palavra. Qual foi a palavra? Conhecimento no sentido de intimidade. Intimidade. Quando os filósofos eles discutiam, eles passavam o conhecimento, eles passavam a intelectualidade, eles passavam as novas descobertas. Daí a Grécia ser o berço da democracia, do conhecimento, do diálogo, das ideias opostas que se ajustam e chegam a um senso comum. Mas o apóstolo Paulo vem falar de algo muito mais profundo do que isso. Ele vem falar de uma intimidade, ele vem falar de uma coisa que 30 mil outros deuses
uma outra coisa, não, de um outro ser, que 30 mil deuses não conseguiram fazer, e ele disse: esse Deus que eu anuncio, esse é exatamente aquele em quem nós vivemos, nos movemos, existimos, quando nós temos relacionamento com ele. Aquilo que os outros não puderam fazer, simplesmente ao ter sido criado um altar para esse Deus desconhecido, ele operou. Exatamente esse Deus que vocês adoram sem conhecer, nós adoramos porque nós o conhecemos. Vários altares com imagens, com rostos, porém sem poderes. Ao contrário, Paulo falou de um único altar a um Deus desconhecido. E por que desconhecido? Porque dentro da filosofia, dentro do conhecimento, dentro da intelectualidade, dentro das razões humanas, o homem não consegue descobrir Deus. O homem só consegue descobrir esse Deus quando verdadeiramente ele rasga o seu coração, quando ele abre o seu coração por completo, quando ele permite que Deus faça uma obra, Deus faça uma cura, Deus faça uma intervenção no seu interior. Existiam dois grupos de filósofos na época, que eles falavam de uma forma muito especial, de uma maneira muito contundente, e eles falavam o seguinte: eles defendiam que a vida precisava ser o mais simples possível. Os epicureus, eles diziam o seguinte: a vida só consiste nas coisas mais simples. Quanto mais a vida for simples, mais eficaz ela é. E isso o apóstolo Paulo veio mostrar quando o Cordeiro de Deus desceu do céu, veio até o Calvário na cruz, erguendo-se como um altar de adoração ao próprio Deus. Eu disse que esse altar, quando fora construído, o que eles fizeram foi soltar algumas ovelhas, para que as ovelhas se aglomerassem a algum lugar. Quando as ovelhas vão a um determinado lugar, quando as ovelhas ouvem a voz daquele que está entronizado, eles dizem: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Esse Deus humanizado, Deus Emanuel, Cristo, o Senhor Jesus Cristo, esse que desceu dos céus para estar conosco, ele veio exatamente para aglomerar as suas ovelhas. Ele diz: eu ainda tenho muitas outras ovelhas que eu preciso agregar, eu preciso pastorear essas ovelhas. E a palavra de Deus diz que haverá um só rebanho e um só pastor. O altar, ele estava vazio, sem os outros deuses, mas ele abrigava a presença de Deus. Eu quero terminar aqui. Se você não sabe, a Bíblia diz que Deus constituiu cada um de nós como altar de adoração a Deus. Nós somos sim sacerdotes, aqueles que apresentam a oferta diante do altar, mas nós somos também o sacrifício vivo diante do Senhor, e nós somos o santuário onde Deus habita. Esse Deus que era desconhecido para os gregos, era desconhecido para os filósofos, é desconhecido para as pessoas que ainda não têm um relacionamento com Ele, não têm uma intimidade com Ele. É esse Deus que cura, é o Deus da Manuela, é o Deus que faz milagres, é o Deus que não precisa apresentar o seu rosto, é o Deus cujo DNA está implícito em nossos corações através de um fator, através de um fenômeno que a Bíblia chama de fé. Esse, pois, que vocês adoram sem conhecer, é exatamente o Deus que eu anuncio. Em Atenas, vários deuses eram adorados, mas nenhum foi capaz de repreender aquela praga. Seus altares estavam cheios de divindades mortas. Paulo prega sobre um Deus desconhecido para os atenienses, mas que revela o seu caráter, revela o seu conhecimento e revela a sua verdade. Esse mesmo que triunfou da morte, o Senhor Jesus Cristo, mostrando o seu poder de infinita eternidade, que se revela na ressurreição do seu Filho, que é o único a poder fazer do teu e do meu coração o seu altar.
Se nós queremos que esse Deus desconhecido dos atenienses seja o Deus que nós pregamos, seja o Deus em quem nós movemos, em quem nós existimos, em quem nós respaldamos a nossa fé, nós precisamos buscar esse Deus com intensa intimidade. Eu quero convidar você a baixar a sua cabeça. Eu quero convidar você nesse momento a colocar o seu coração na presença do Senhor. Eu quero convidar você nesse momento a pedir ao Senhor que pela sua bondade, pela sua misericórdia, esteja fazendo-se cada vez mais conhecido na tua experiência. Hoje nós podemos ouvir os pais falando aqui de um Deus sobrenatural, de um Deus que permite a dor, mas um Deus que tem a cura, de um Deus que nos permite passar pela prova, mas um Deus que antes da prova, Ele nos aprova. Eu quero convidar você, nesse momento, a colocar diante do Senhor. Talvez tenhamos pessoas aqui nesta noite, que estão passando pelo vale da sombra da morte, estão passando por momentos difíceis na sua vida, estão passando por momentos de tribulações profundas na sua vida, mas assim como você ouviu o que Deus fez na vida da Manuela, sabedor de que Deus também pode agir na sua vida. Se você quer colocar diante do altar do Senhor algo que está te incomodando muito, se esse Deus não é desconhecido para você, mas você quer conhecer um pouco mais desse poder através da sua intimidade com Ele, eu vou pedir que você levante a sua mão entregando esse problema ao Senhor. Evangélico ou não, você tem alguma coisa que queira entregar nas mãos do Senhor, Deus abençoe. Há mais alguém? Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe. Diga a Deus o que é que você está entregando ao Senhor nesse momento. Diga ao Senhor o que é que você está entregando ao Senhor nesse momento. Eu quero orar por você, eu quero ter o privilégio de orar por você, sem nenhum constrangimento, enquanto todos estão de olhos fechados. Eu vou convidar você que levantou a sua mão, sai do seu lugar, vem aqui que eu quero orar por você. Pode vir aqui. Qualquer um que levantou a sua mão, sai do seu lugar, vem aqui, eu quero orar por você. Quero pedir a Deus em favor da sua vida. Pode vir aqui. Você está entregando no altar do Senhor. Senhor, eu estou entregando diante de Ti a minha dor, estou entregando diante de Ti a minha situação difícil, mas estou entregando diante de Ti também a minha fé. Pode sair do seu lugar, vem aqui para que a gente ore por você, para que a gente peça ao Senhor em favor da sua vida, para que a gente peça pela misericórdia do Senhor sobre a sua vida. Eu quero orar pela sua vida. Pode sair do seu lugar, Deus abençoe. Se é mais alguém, sai do seu lugar, pode vir aqui, a gente vai orar por você. Nós vamos orar pela sua família. Esse é o nosso Deus, é o Deus que cura, é o Deus que realiza sinais, prodígios, proeza. Esse é o nosso Deus. Se há mais alguém, pode sair do seu lugar. Não sei se tem alguém aqui que está afastado da membresia da sua igreja, independente de denominação, independente de para onde você vai voltar a se congregar, mas nessa noite quer se reconciliar com o Senhor. Levante também a sua mão onde você estiver. Deus abençoe. Mas alguém que esteja se reconciliando, Deus abençoe. Vou convidar a Rai para orar juntamente com essa irmã aqui. Mas alguém que esteja dizendo, eu também quero me reconciliar com o Senhor, eu quero voltar, eu quero colocar a minha vida no altar do Senhor. Pode sair do seu lugar, eu quero orar por você. Talvez tenhamos alguém que ainda não declarou Jesus como Senhor e Salvador, mas nessa noite gostaria de dizer, Senhor, eu também quero colocar a minha vida no teu altar. Com minhas limitações, eu quero entregar a minha vida a Ti. Levanta a sua mão, você quer fazer uma entrega de vida ao Senhor? Levante bem alto a sua mão aí onde você estiver, eu quero orar por você, se esse é o desejo do seu coração. Há uma nuvem de glória que as pessoas estão orando pelas outras. Há o mover de Deus sobre essas vidas aqui, sobre a sua vida. Esse nosso Deus, Ele não é desconhecido. Esse nosso Deus, Ele é perfeitamente conhecido por qualquer um de nós. Vamos orar. Amado Deus, na autoridade do nome de Jesus, coloque a Tua mão de poder sobre a vida de cada servo Teu, cada pessoa que está aqui. Senhor, nós queremos Te agradecer, porque Tu és o nosso Deus, e o Teu conhecimento, a Tua verdade, estende-se de geração a geração. Queremos, Pai, juntamente contigo, na intimidade contigo, nós queremos Te conhecer mais de perto, queremos Te louvar, queremos Te exaltar o nome, Senhor. Ó Pai, nós queremos Te louvar por aqueles que estão voltando nessa noite para Ti, mas queremos colocar também em Tuas mãos a vida, a situação, os problemas
que cada um que está aqui na frente tem colocado diante de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, repreende, Senhor, toda e qualquer incerteza. Coloca, Senhor, a Tua mão de poder, manifesta a Tua graça, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, você pode sentar.